Converso agora com a Natália Rezende, que é secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Secretária, boa noite. Boa noite, prazer imenso estar aqui, Denise, uma satisfação conversar com vocês, falar um pouquinho dos nossos projetos, sempre estamos à disposição na Secretaria aqui também. Muito obrigada. E agora a gente está na reta final da privatização da Sabesp. Ontem a Equatorial foi confirmada como investidor estratégico. Ela tem o direito de adquirir 15% das ações. Há pouco nós até conferimos em matéria como é que está a situação atual. O Estado vai ficar com 18%. E aí a Equatorial fez uma oferta de R$ 67,00 por ação, daria mais ou menos 6,9 bilhões. Isso está dentro da expectativa do Estado, porque houve muita crítica em relação ao valor. Hoje a cotação de mercado da Sabesp está R$ 81,55 e tem a questão também de a Equatorial ter sido a única a apresentar a proposta, né? Sim, está tudo dentro do esperado, dentro da nossa expectativa. É sempre importante a gente relembrar por que o Estado de São Paulo está fazendo esse processo de desestatização. A gente tem um objetivo que desde o início a gente veio colocando de levar saneamento para quem hoje não tem, levar água e esgoto, ter uma redução de tarifa de forma sustentável ao longo do prazo, conseguir fazer mais investimentos e também ter uma melhoria de gestão, melhoria de governança da prestação dos serviços. E aí, para isso, o que a gente foi fazendo ao longo do tempo? Isso também foi, inclusive, valorizando a própria empresa, se a gente for pegar nessa lógica até do valor das ações. A gente fez uma remodelagem do contrato, então a gente tinha 375 contratos, a gente tem hoje um contrato com vários anexos, com 375 anexos, que a gente tem as particularidades de cada município, uma melhoria regulatória que inclusive dá mais previsibilidade para o próprio usuário. Ou seja, antes a gente já colocava na tarifa tudo que eu precisava para os próximos 4 anos. O usuário já pagava antes de ser feito. Agora não, a gente só vai colocar na tarifa depois de tudo ser feito. Isso a gente vai fazer ano a ano, com uma regulação também mais forte, um contrato mais bem gerido até 2060, de forma com que a gente tenha melhoria regulatória, melhoria contratual, uma proteção para os usuários, mais investimento e uma gestão melhor também dentro da empresa. Isso a gente fez com consulta pública, audiência, acho que foi o processo que a gente mais fez consulta pública. E aí agora a gente está chegando na reta final mesmo para começar esse novo contrato. Agora, a Equatorial vai ter 3 assentos no Conselho de Administração, o governo mais 3 e 1/3 vai ser independente. Ela vai indicar o presidente do Conselho e o CEO da Sabesp. Agora, o governo vai manter, além dessa participação de 18%, aquela ação que permite, a Golden Share, que permite, impede o acionista de tomar determinadas decisões, não é? Sim. Então, a palavra final ficaria com o governo, embora tenha essa administração. Agora, a Equatorial tem expertise para levar adiante essa universalização que se pretende antecipar de 2033 para 2029, porque ela tem a concessão do Amapá. Só que lá a história é diferente, é muito menor, a precariedade é maior, tem problemas até de inadimplência. Então, a Equatorial tem condições de assumir toda essa tarefa? Sim, e aí é até importante a gente falar um pouquinho disso, porque a gente sempre tem falado que a gente fez um modelo Sabesp, um modelo do Estado de São Paulo, e a gente estudou tudo. Dá até para a gente falar um pouquinho aqui, a gente estudou tudo que aconteceu de ruim, de bom, e a gente incorporou nesse nosso projeto. Então, se você olhar a própria melhoria regulatória, o contrato, a gente tem, olhando o saneamento do Estado de São Paulo, uma empresa que já presta um bom serviço, que tem um corpo técnico muito qualificado na parte de saneamento e que precisava de uma melhoria, principalmente de gestão de governança, sobretudo olhando o novo marco de saneamento, as metas, o que a gente quer antecipar para 2029. A Equatorial, que você perguntou, ela tem uma boa reputação de mercado, ela tem acesso a mercado de capitais, ela tem uma boa governança reconhecida já de gestão. Então, existe uma conjugação muito interessante, se você for olhar em questão de papéis e de objetivos. O Estado permanece, é o acionista mais relevante, com 18%, com a Golden Share, que a gente chama que é exatamente isso. Então, ele fica ali para proteger, por exemplo, não mudar a sede, não mudar o objeto social, para o nome continuar Sabesp. Então, a Sabesp é a Sabesp. O governo continua para garantir tudo ali, todos os objetivos, universalização, colocar quem hoje está fora, colocar área rural, colocar a parte de favela, palafita,
quem é mais vulnerável, melhorar o contrato e também com um fortalecimento regulatório muito forte que a gente está fazendo. Agora, dando alguma coisa errada, como aconteceu com a Enel, por exemplo, a precariedade de atendimento à população, frustração de objetivos de investimento, qual que seria o espaço para a atuação do governo? É muito diferente, primeiro, se a gente olhar o contrato da Enel, o próprio setor também, se a gente for comparar. Vou citar aqui alguns pontos, tá, de diferença. Primeiro que o contrato de energia, os contratos de energia da década de 90, eles foram feitos em outro contexto, eles não têm a lógica de investimento que a gente está colocando, tem uma lógica muito de redução de custos. O poder concedente, o fiscalizador está no federal, então ele está um pouco mais longe da população. No nosso caso, a gente está fortalecendo isso, fortalecendo a nível de município, a nível regional, mediante as URAs, né, as unidades regionais, também com contrato, também com regulação mais forte que a gente está colocando. E aí até uma coisa que o pessoal falou, citando o Amapá, a questão de tarifa, a gente fez uma proteção, olhando inclusive o que aconteceu em outros lugares. Que proteção é essa? A gente criou, na lei que autorizou a desestatização, um fundo, FAUSP, que 30% do valor que a gente vai ter nessa venda, ele vai para esse fundo, mais todo o dividendo do Estado. O que significa isso? Que todo o lucro que a gente tiver dentro da empresa que a gente vai ficar, vai para esse fundo e a gente vai fazer o amortecimento da tarifa ao longo do tempo. E a gente escreveu isso na lei, escreveu no contrato. Então, a gente sempre vai ficar abaixo do que seria a tarifa estatal. Por quê? Porque a gente faz mais investimento e protege o usuário. Ele participa do que seria o lucro do Estado dentro da companhia. Agora, em relação à cidade de São Paulo, tem uma disputa agora na Justiça. Os partidos de oposição entraram novamente contra o contrato que foi assinado com a Sabesp, né, para que São Paulo endosse esse processo de privatização. Então, o que está sendo questionado, inclusive o ministro Fachin deu 3 dias para a Prefeitura e a Câmara responderem sobre isso. Eles estão falando que não tem estudo técnico sobre impacto orçamentário, normas de proteção ambiental e regras para a tarifa, justamente o que a gente estava falando. Sim, a gente tem muita tranquilidade em relação às ações judiciais. A gente fez um processo muito dialogado, muito transparente, muito dialogado. Só no âmbito do Estado a gente fez uma consulta pública, a gente deixou do dia 15 de fevereiro ao dia 15 de março tudo público. Recebemos 976 contribuições, incorporamos muitas delas, fizemos 8 audiências, 7 presenciais em cada uma das regionais que vão compor a unidade regional também para ter uma melhoria de governança, uma virtual para todo mundo participar ou de novo, ou quem não pudesse ter participado. E isso a gente veio conversando também com órgãos de controle, Ministério Público, Judiciário. Esses argumentos mesmo, eles foram inclusive já refutados aqui no Tribunal de Justiça, exatamente os mesmos. E aí tanto da parte da lei municipal, do que passou na Câmara. No contrato, se você olhar, tem um anexo só para falar de tarifa. Então, o que vai acontecer? Com a entrada em vigor desse novo contrato, a gente já tem uma redução, e aí ele está no anexo 4 do contrato, regrado pelo anexo 5, que é todo o modelo regulatório, olhando no curto, médio e longo prazo, até 2060, ano a ano até 2029. E aí falando lá, redução de 10% para os vulneráveis agora, entre meio e 1 para comercial, industrial, residencial, então está tudo escrito. A gente tem uma tranquilidade muito grande em relação a isso e, claro, a gente sempre vai prestar todas as informações. Perfeito. E por fim, eu queria saber desse projeto que foi encaminhado à Assembleia para a SP Águas, uma agência reguladora de recursos hídricos, que substituiria o DAE, que executa determinadas funções aí de controle do uso de água no Estado pelos vários setores. Qual é o objetivo? Então, é muito importante quando a gente fala de desestatizações, de concessões, da gente ter uma regulação forte. O governo do Estado de São Paulo o nosso governador, ele deu uma diretriz muito clara para da gente fortalecer regulação. Isso passa pelas agências. Então, esse projeto de lei, ele fortalece, ou seja, ele coloca, por exemplo, critérios objetivos, mais técnicos, mandatos para os dirigentes das agências, das 3 agências, a Artesp, a Arcesp e da SP Águas, que vai ser a transformação do DAE nessa agência. Para quê? Para a gente olhar mais a segurança hídrica do Estado de São Paulo. A gente está num estado que tem escassez, que a gente precisa
melhorar problemas a parte... ambientais, inclusive. Tem, e a gente está colocando, endereçando tanto no nosso plano, dentro da Secretaria, Plano do Meio Ambiente, Plano de Segurança Hídrica, e a agência também, para ter o pulso forte de regular, de controlar, de fiscalizar, de olhar a parte de cheias, de olhar a escassez também, de montar uma agenda regulatória com a participação social de uma forma mais robusta, com critério, com pessoas técnicas, com quadro, com dirigentes recebendo melhor. Então, isso tudo está nesse PLC e casa tudo com esse planejamento que a gente está fazendo de É uma coisa mais global, né? É uma coisa mais global e aí a gente vai harmonizando tudo. Perfeito. Tínhamos muito mais para falar de infraestrutura, meio ambiente. Eu agradeço muito a presença de Natália Rezende, que é secretária exatamente dessa área, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Obrigada, uma boa noite. É isso, a gente que agradece, estou sempre à disposição. Prazer falar com você. Com vocês.